que possamos entender um pouco essa música que acabamos de cantar. É uma letra bem interessante, muito poderosa, mas não pode ser apenas uma canção. Ela precisa ser uma revelação de Deus para cada um de nós. E aí que está a grande diferença. Estamos tão acostumados com uma vida religiosa que às vezes, quando nos deparamos com algumas canções, não conseguimos analisá-la da profundidade e corresponder àquilo que ela tem para nós. E precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele amoleça mais o nosso coração, que Ele venha com a sua unção e quebre a petrificação do nosso coração e transforme-o em coração de carne, para que a gente possa voltar a chorar na presença do Senhor, a nos comover na presença dEle. E isso faz parte daquilo que nós fazemos como igreja do Senhor. Então, quando nós cantarmos uma música, não fica prestando atenção no que está acontecendo. Fecha o teu coração, fecha teus olhos, abre o teu coração e permita que ela fale com você. Porque Deus fala através das músicas. Deus cura através das músicas. Deus restaura através das músicas. E não é a música de fato, é a presença dele de fato. Quando nós entendemos isso, podemos realmente viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém, queridos? Nós estamos numa continuidade, e há uma continuidade, e eu estava vendo o sermão do último domingo, pregado pelo irmão Ivan, e eu estava prestando atenção em algumas frases que ele dizia no sermão. E aí aquilo me mexeu um pouco comigo, e eu comecei na última sexta-feira uma visão diferente de sabedoria. Eu acredito que todos nós queremos ser sábios. Sábios para não entrar mais em problemas, sábios para direcionar a nossa vida, fazer as escolhas corretas. E aí eu fui observar e fui procurar uma referência sobre sabedoria com o homem mais sábio, o segundo homem mais sábio que existiu, Salomão. E eu gostaria de dividir isso com você, porque Salomão dá uma característica de um homem sábio, ou uma mulher sábia. Apesar dele ter falado tantas coisas sobre sabedoria e sobre o propósito dela, ele traz e chama a atenção da nossa geração com uma verdade que para mim é absoluta. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, a Bíblia especificamente nos diz que há uma característica do sábio. E eu quero declarar que você é um homem, uma mulher sábia, um homem sábio, que vai desenvolver características de sabedoria na sua existência. Então, o que a Bíblia vai nos dizer, porque essa passagem estabelece uma conexão direta com algo que Deus quer para nós. Observe, 11:30 de Provérbios. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Em outras versões, a Bíblia diz que o sábio ganha almas. Aí está um segredo. E aí eu começo essa noite fazendo uma pergunta para você. Você é sábio? Sim ou não? Você se considera uma pessoa sábia? Sim ou não? Se você se considera uma pessoa sábia, segundo essa característica aqui, você tem que ganhar almas. Ganhar almas. Aí a minha pergunta a você é: qual foi a última alma que você ganhou? Qual foi a última alma que você levou aos pés de Jesus? Quem foi a última alma que você evangelizou, que você cuidou,
que você discipulou, que você investiu tempo sobre ela. Porque se sábio é ganhar almas, aonde estão as almas ganhas por você? E aí está um grande checkmate da Bíblia. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que salva pessoas. Sabemos que não somos os salvadores das pessoas, que o Salvador das pessoas é o Senhor Jesus, mas somos instrumentos de salva-vidas de Jesus. Somos os instrumentos que Deus trouxe o nosso testemunho, a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que construímos, aquilo que desenvolvemos, é uma ferramenta para salvar vidas. Agora, com base nesse versículo, há outros princípios que devemos viver e aprender com eles. Porque esse sábio tem que ter algumas características. Um desses sábios precisa ter o quê? Um perfil com algumas características, para que ele se torne um homem que é um salvador de vidas. Agora, como eu vou ganhar e salvar vidas? Eu preciso saber que eu fui comissionado para isso. A grande comissão nos exige ou nos envia como salvadores de vida. A grande comissão vai sempre nos dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os sobre as doutrinas bíblicas ou sobre Jesus. Mas no século 21, nós estamos vivendo uma vida distante dessa verdade. E essa verdade precisa ser alguma coisa que ecoa no nosso coração. Se tem uma verdade que nós nascemos para fazer, é ganhar vidas para Jesus. Que nós nascemos para fazer é levar pessoas aos pés de Jesus. Cremos em cura, cremos em libertação, em transformação, em restauração, e cremos em tantas coisas, mas não podemos deixar de crer que Jesus é o Senhor e que Jesus salva as pessoas. Se Jesus salva as pessoas, nós precisamos ser os portadores dessa salvação. E aí, a quem nós vamos levar essa salvação? A todos aqueles que estão carentes da salvação de Cristo Jesus. Você pode ir a um grande arranha-céu, você pode ir a uma casa de palafita, você pode ir a uma escola, você pode ir a um orfanato, você pode ir à prisão, você pode ir a qualquer lugar, que sempre haverá alguém que vai precisar de salvação. Sempre haverá alguém que vai precisar ouvir sobre a salvação de Cristo. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Cristo. E aí, qual é o antídoto para o pecado? O antídoto para o pecado é Jesus. E nós temos esse antídoto, sim ou não, queridos? Nós temos a nossa vida, nós temos o nosso testemunho, nós temos aquilo que fazemos diariamente que leva e reflete, ou deveria refletir, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque afinal de contas, só podemos dar o que nós temos. Se nós não temos, nós não podemos dar. Mas eu creio que nós temos Jesus dentro de nós. Nós temos Jesus que está dentro da nossa vida para entendermos esse princípio. Observe, existem algumas características que os portadores da salvação têm. E eu queria dividir isso com você hoje como um testemunho pessoal, aquilo que eu e você somos. Por quê? Porque quando nós vivemos aquilo que pregamos, podemos dizer às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Quando vivemos aquilo que fomos chamados para viver, podemos ensinar aquilo que temos. Na última sexta-feira, eu dei um exemplo de uma pessoa, de um pastor de ovelhas, que perdeu uma ovelha alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, no sul da Suíça. E essa ovelha se perdeu. Esse pastor a encontrou 10 anos depois. Essa ovelha estava com uma lã muito grande. Ela não conseguia comer, ela não conseguia andar, ela não conseguia beber água, porque a lã
que a envolvia estava muito extensa. E quando este pastor a encontrou, ele resgatou esta mesma ovelha e levou para o aprisco, e lá começou a tosquiá-la. Depois que ele deixou que toda aquela lã tivesse saído da ovelha, a ovelha voltou a comer, a pular e fazer muitas coisas. Eu estava pensando nisso e eu acho que muitos de nós estamos como essas ovelhas, com um sobrepeso gigantesco e que não conseguimos fazer o que fomos chamados para fazer. Já que somos pertencentes a um aprisco que é excelente, que é o aprisco de Jesus, e Ele realmente é o nosso bom pastor, como nós temos reagido como aqueles que são as ovelhas do Senhor? Bem, se você está com sobrepeso por causa da lã, há um problema sério, porque ovelhas não foram feitas para ter um sobrepeso por causa de lã. Ovelhas são provedores de lã para a sociedade, para as pessoas que o cercam. Então eu oro e peço a Deus que, se você estiver com sobrepeso, com muitas informações, muito conhecimento e muito isso, e não tem propagado isso, que você se sinta constrangido por Deus, e que você comece a ficar constrangido, porque você já tem muito a dar. Agora você sempre coloca-se numa posição de, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, e etc e tal, e isso só vai trazer sobre você um sobrepeso, e um sobrepeso desequilibra as ovelhas. O que tem de ovelhas desequilibradas, eu não estou falando de desequilibradas por causa da sua mente, mas o desequilíbrio daquilo que realmente deveria fazer, não é brincadeira. Então eu gostaria de pedir a você hoje, que você, ao ouvir essa reflexão, tivesse a capacidade de poder refletir no seu posicionamento como ovelha, porque ovelha gera ovelha, ovelha gera lã, ovelha gera gordura, ovelha gera carne, ovelha gera tantas coisas. E a minha pergunta a você, como ovelha, o que é que você tem gerado? Se você está sobrecarregado, com um sobrepeso, e não está conseguindo dividir, está na hora de você aprender que aquilo que você tem foi feito para se multiplicar. O que você multiplica é aquilo que você tem no seu coração. A unção de Deus em nossas vidas nos leva a entender que nós somos multiplicadores daquilo que nos alcançou. A salvação que nos alcançou. A salvação que me tirou do mar de lama, a salvação que me tirou da pobreza, da miséria, a salvação que me tirou de várias áreas da minha vida, que parecia que não havia como transpor esse propósito, mas a salvação me encontrou. E quando a salvação me encontrou, eu tive a grata satisfação de ser livre. Agora, eu quero dizer a você que você é devedor dessa salvação. Você é devedor desse Cristo que te salvou. E como eu sou devedor, pastor, eu sou devedor, porque a mesma graça que me alcançou será a mesma graça que alcançará outros. Será a mesma graça que eu irei levar a outras pessoas. Porque eu tenho que me colocar no papel de devedor desta graça, dessa salvação. Eu não tenho que me achar melhor do que o outro porque eu sou salvo. Não. Eu tenho que me achar devedor do outro porque a graça me alcançou. Se a graça me alcançou e ela me livrou, ela me limpou, ela me transformou, eu tenho uma dívida com Jesus que fez isso na minha vida. E quanto mais eu sou coerente e consciente da minha dívida, muito mais eu vou fazer para que essa dívida seja paga. Talvez ela nunca seja paga, porque você nunca saberá o preço que custou a tua salvação, mas saberá que a dívida que você tem com o Senhor, ela é real. Por isso, eu quero te dar algumas características desses sábios ganhadores de alma. A primeira característica, meus irmãos, está em Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Um sábio ganhador de almas entende a missão de ir. A conscientização que eu tenho de ser alguém que pregue, porque assim, irmãos, e a gente tem que ter
uma pregação sistemática. Eu sei que podemos pregar no ônibus, podemos pregar numa feira, podemos pregar numa praça, podemos pregar em qualquer lugar. Sempre haverá uma oportunidade de pregar. Mas também precisamos entender que nós temos que ter uma conscientização a respeito da nossa pregação sistemática. Porque uma das coisas que aprendi como professor é que todo conhecimento que eu tenho só terá valor se eu dividi-lo ou multiplicar com os meus alunos o conhecimento que eu tenho. Porque eu posso ter todos os níveis de conhecimento, posso ter todos os diplomas, todos os cursos que eu tenho, mas nada disso servirá de fato se eu não multiplicar o conhecimento, dividindo-o com os meus alunos sobre isso. E quando eu tive essa conscientização, eu compreendi na Bíblia que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de ensinar os meus alunos, ensinarei porque eu tenho conhecimento adquirido. Eu adquiri esse conhecimento na academia teológica, eu tive esse conhecimento lendo a palavra de Deus, ouvindo pessoas, lendo uma revista da escola dominical. Eu até hoje tenho algumas revistas da escola dominical que eu guardo. Eu também tenho uma revista online da escola dominical, porque eu entendo que quanto mais eu aprendo, mais estarei disposto ou mais estarei preparado para multiplicar o meu conhecimento. Se eu não tiver esse entendimento e essa conscientização, serei simplesmente alguém que está dentro da igreja. Serei simplesmente um professor, serei simplesmente um membro da igreja. Mas eu não fui chamado, você não foi chamado para ser um membro da igreja, você foi chamado para ser um ganhador de almas. Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está ampliando uma visão que nós temos que ter. Ele não está dizendo faça discípulos disso ou daquilo outro. Ele está falando faça discípulos de todos os guetos, de todas as ruas, de todas as praças, de todas as nações. Ele está dizendo faça discípulos, mas para me fazer um discípulo eu tenho que pregar a esse discípulo, porque eu sou um portador de alguma coisa nobre. E eu quero profetizar na sua vida essa noite, você é o portador da coisa mais nobre que existe na presença, que é a graça de Deus. Você é um portador, você é um facilitador da graça de Deus. Você é alguém que compartilha, você é alguém que divide, você é alguém que multiplica, porque você foi chamado para isso. E eu quero declarar isso na sua vida, que haja uma multiplicação do que você tem, para você multiplicar, para quê? Para alcançar pessoas. Porque nós sabemos, e você sabe muito bem disso, e eu não vou explicar isso para você, melhor é o que dá do que o que recebe. Essa matemática que às vezes que Deus nos diz, que às vezes é meio complicado de entender. Se você quer ter mais, dê mais. Se você quer subir na esfera de Deus, seja um portador, um promotor da salvação de Jesus. Seja alguém que promova a salvação em todos os lugares. Seja alguém que não tenha medo de falar que realmente Jesus é o Senhor e que Jesus salva as pessoas. Por quê? Porque ele diz todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, por favor. E ele vai dizer ainda, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma das coisas que eu aprendo com esse versículo, e ele é inspirador, e ele também é um versículo que me leva a entender que uma das maneiras de Deus estar comigo é eu pregando o Evangelho. Uma das maneiras que eu sei que Ele me guarda, que Ele me protege, que Ele me livra do mal, é pregando o Evangelho, porque não importa quais sejam as circunstâncias, Ele estará comigo sempre até o fim dos tempos.
E eu preciso, como um cristão, corresponder a esta missão que Jesus me deu de uma forma real, plena, absoluta, pregando o Evangelho de Jesus. Aí está um grande segredo, porque para mim eu tenho que ter a visão de Jesus. É incrível e é isso interessante, quando eu observo o último censo do IBGE, e vejo o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos. Mas teve alguém que me chamou a atenção e me disse o seguinte: Marcelo, não se vangloria com este número, porque este número pode ser até número, porque tem muita gente dentro da igreja que não é salva. Tem muita gente dentro da igreja que não corresponde aos ensinamentos de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que está dentro dela por alguns motivos muito lineares, como eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, mas eu não quero ser igual a Jesus. Porque ser igual a Jesus me exige uma postura. Ter uma visão igual de Jesus me exige realmente ser um pequeno Cristo diante da realidade que eu vivo. E a realidade que eu vivo é que ser um pequeno Cristo é demasiadamente pesado para muitos hoje. Porque as pessoas não conseguem falar às outras sobre a salvação que Jesus tem para elas. Porque um mandamento de Jesus é ide e pregai, ide e fazer discípulos. A minha pergunta a você: quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas que você tem ensinado sobre Jesus? Pastor, eu só vou à igreja aos domingos, eu só tenho tempo. Isso está errado. Você precisa ter tempo para pregar o Evangelho. Você precisa ter tempo para ensinar as pessoas. Você precisa ter tempo para restaurar a uma comunhão com o Senhor. Então, o coração de Jesus, a visão de Jesus para a igreja é que ela tenha uma dedicação em ganhar almas. Se você é um crente, se você diz assim: eu sou um cristão. Se você é um cristão, pregue o Evangelho de Jesus. Se você é um cristão, fale do amor de Jesus, porque você tem a visão de Jesus. Observe, e eu quero que você entenda isso essa noite. Jesus, ele não tinha nenhum momento difícil para pregar o Evangelho. Jesus conseguiu entrar na casa de um homem muito rico chamado Zaqueu e mudou a vida de Zaqueu. Jesus conseguiu entrar na vida de um endemoniado que morava dentro de uma tumba e conseguiu mudar a vida dessa pessoa. Jesus conseguiu mudar a vida de um jovem que era muito, mas muito importante, mas ao encontrar ele mudou a vida. Sabe, não é a condição social de alguém, é a visão que você tem do reino de Deus. É a visão que você acredita que você é um portador e um devedor. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Salomão diz que o sábio ganha almas, é porque um sábio sabe que qualquer promoção que o Senhor dê a ele não deriva de uma característica ou uma qualidade dele, mas deriva da presença, da unção, da força, da libertação de Jesus em sua vida. O problema é que as pessoas acreditam que hoje elas são sábias para constituírem seus impérios. Não, você é salva para constituir o reino de Deus. Você é sábio para constituir a graça de Deus na terra. Por isso, Cristo em ti, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Portadores da salvação de almas. Somos portadores da palavra que cura. Somos portadores da palavra que salva. Portadores da palavra que restaura. Quantas pessoas você conhece que podem dizer assim: fulano, eu era isso, eu era aquilo outro, mas o Evangelho chegou até a mim. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a manifestação de Deus. Mas como essa manifestação será real na vida das pessoas se não há quem pregue? Se não há quem se disponibilize para isso?
Se não há quem diga, olhe para mim, porque eu fui salvo dos meus pecados e dos meus delitos, e se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. O problema é que estamos tão acostumados em viver uma vida religiosa, que perdemos o que realmente importa na nossa vida. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ter um casamento, isso não é errado. Mas primário não é isso, isso é secundário. Porque o primário é você anunciar que foi a salvação de Jesus que mudou a sua vida. E aí está o grande segredo. Mas eu vou dizer uma outra característica, porque a primeira é ter a visão de Jesus para pregar o Evangelho. Segunda característica é ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma outra dor que o Espírito deve ter com a igreja brasileira hoje. A falta da busca de relacionamento com o Espírito. Porque se é o Espírito que conduz a igreja, por que será que a igreja ela está crescendo, mas não está fazendo a diferença? Pastor Aloísio, um pastor de uma igreja muito grande chamada Videira, em Goiânia, recentemente falou uma coisa que me assustou e que me levou a crer que Deus está fazendo uma coisa na igreja brasileira, mas que também essa coisa que Deus está fazendo será muito ruim para essa mesma igreja. Essa igreja cresce assustadoramente, como cresceu igrejas nos Estados Unidos, como cresceu igrejas na Holanda, na Inglaterra, na França e em tantos outros lugares onde o evangelho começou. Só que esse evangelho foi e parou. Parou por quê? Porque a igreja parou de ser igreja. E aí que entrou o mundanismo, e entrou com tanta força que transforma hoje templos de igrejas de centenas de anos em bar, boate, em coisas comuns como essa. Recentemente está todo mundo falando, os Estados Unidos é uma nação cristã. Não é uma nação cristã. Engana-se aqueles que dizem que a América é uma nação cristã, porque não é. Claro que existem muitas igrejas, mas não é. Muitas igrejas na América estão deixando de ser igrejas. Por causa do quê? Por causa do modernismo, por causa do mundanismo, porque a igreja deixou de ser igreja. Porque o fato de você carregar uma Bíblia na mão não te faz igreja. O fato de você ir a uma igreja não te faz igreja. O que te faz igreja é manifestar o poder de Deus na sua vida. É aquilo que aconteceu na igreja primária, a igreja do primeiro século. Na igreja do primeiro século, a unção do Espírito Santo foi tão forte sobre ela, que ela varreu todo o seu território anterior, por causa da missão que o Senhor deu a eles. Antes de partir para o céu, o Senhor disse, vocês precisam ir e pregar o Evangelho. E o Senhor disse, aguardai o revestimento do Espírito Santo, para que esse revestimento dê a vocês a autoridade que vocês precisam para fazer o que é necessário para que a igreja continue crescendo. Hoje nós temos templos, temos pessoas, mas cadê os milagres? Cadê as palavras em línguas estranhas? Cadê a adoração espontânea? Cadê as manifestações? Por quê? Porque somos igrejas, mas perdemos a presença do Espírito Santo. E eu oro para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a igreja brasileira, para que ela não chegue ao ponto de apostatar da fé. Ontem eu estava lendo uma reportagem da Unicamp sobre as igrejas nas garagens. E eu disse a Deus, Deus me leva de novo às garagens. Porque não é a garagem, é o princípio. Porque depois que começamos a crescer, a nos tornar isso, aquilo, outro, nos acomodamos demais. E hoje eu ouvi uma coisa junto com a minha esposa, eu digo assim, eu prefiro ser uma igreja perseguida do que uma igreja que persegue. Eu prefiro ser uma igreja perseguida. Por que eu prefiro, pastor? Porque uma igreja perseguida, ela é fiel. Ela se coloca na posição que ela foi chamada para estar. E eu profetizo essa
perseguição em nossa geração, para que possamos realmente entender para que fomos salvos. A salvação, irmãos, é algo muito importante, mas precisa ser democratizada na nossa geração. E isso eu não estou falando de encontros periódicos. Eu estou falando de consistência. Algo consistente que fazemos. O ganhador de almas reconhece a sua dependência do Espírito para convencer, guiar e capacitar na missão de evangelizar. Observe, Atos 1:8. A Bíblia diz em Atos 1:8, nos ensina que a capacidade de testemunhar e impactar vidas vem do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sem a presença do Espírito Santo, nós seremos meros crentes da igreja. Sem a presença do Espírito Santo, não haverá o empoderamento da mesma. Porque para mim, o Espírito Santo empodera a igreja. Empodera para que ela realize as manifestações que a ela foi dada por autoridade. Porque Cristo deu autoridade à igreja, enviando o encorajador, o Espírito Santo, para ativá-la e alinhá-la no propósito na qual ela foi chamada para ser. E eu quero declarar isso na nossa vida. Somos uma igreja chamada, empoderada para levar o Evangelho de Jesus. Para levar o Evangelho, eu tenho que ter coragem. Para levar o Evangelho, eu tenho que ter unção e poder. Porque diante da missão que a mim foi dada, a nós foi comissionadas por Jesus, precisamos ter autoridade para liberar pessoas de possessões malignas. Precisamos ter autoridade para liberar pessoas de doenças malignas. Precisamos ter autoridade para ensinar a palavra. Precisamos ter autoridade para levar o Evangelho do jeito que ele é. Ele não tem misturas. Ele é simples, ele é poderoso. Então eu libero essa noite na sua vida o empoderamento do Espírito Santo para você corresponder à sua missão. Receba a autoridade do Espírito Santo. Há muitos endemoninhados precisando de você. Há muitos doentes precisando de você. Porque se nós não tivermos isso, será uma perda de tempo. E temos perdido muito tempo, irmãos, em muitas coisas. Porque estamos elegendo prioridades que não são de fato prioridades. Estamos levantando bandeiras que de fato não deveriam ser levantadas. Eu não preciso, eu falo isso sempre para mim, eu não preciso que alguém me diga o que fazer se eu já sei o que fazer. Eu não preciso que ninguém fique me dizendo, olha, tem que fazer isso, porque eu já sei o que fazer. Eu sei qual é a minha responsabilidade. E qual é a sua responsabilidade? Sábio, qual é a sua responsabilidade? Ganhar almas. Esta é a sua responsabilidade. Pare de transferir ou terceirizar responsabilidade, assuma a sua e seja um pregador do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Mas é interessante, eu estava pensando nisso esses dias. Perdemos mais tempo fazendo um monte de coisa do que buscar a presença do Espírito Santo. E a Bíblia é clara, é enfática quando ela diz, entra no teu quarto, me busca em secreto, e eu me revelarei a você em secreto. Sabe, às vezes,
Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer usar você, mas você não se permite ser usado. Porque você acredita que outras coisas são muito mais importantes. A terceira coisa que eu quero dizer é que um sábio ganhador de alma, ele ama e estuda a palavra de Deus. Eu estava falando isso e eu gostaria que os irmãos colocassem a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Porque conquistar pessoas é importante. É fundamental ter um sólido conhecimento da palavra de Deus. Eu estava falando isso, eu tenho um colega, o nome dele é Glauber. Ele é um professor de artes, durante 14, 15 anos. E aí ele resolveu migrar para a área do direito. E migrou para a área do direito e vai se especializar na área criminal. E o Glauber é um cara que muito inteligente e sempre anda com um livro sobre direito criminal 3 vezes mais grosso do que a minha Bíblia. E ele, sempre que eu converso com ele, ele me explica algumas coisas, ele me fala algumas coisas, porque afinal de contas ele é um cara muito inteligente. Aí eu perguntei a ele um dia desse: Glauber, você já leu esse livro de processo criminal? Ele falou: já li 3 vezes, Marcelo. E eu perguntei: por que você leu 3 vezes? Eu vou te responder de uma forma que você vai entender. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. O que ele quis traduzir para mim, que o direito penal criminal, na qual ele estuda, dá a ele suporte para ser o melhor advogado que ele quer ser. E aquilo me chamou a atenção, e ele perguntou um dia desse para mim: você tem uma Constituição na sua casa? Eu disse: eu tenho uma Constituição. Você já leu a Constituição? Eu disse: nunca li diretamente, sempre um artigo, sempre alguma coisa que me chama a atenção, eu vou lá e leio. Ele falou: está errado, porque para você falar de Constituição, você tem que conhecê-la. Ele olhou para mim e falou assim: sabe, vocês são muito bobos. Vocês falam às vezes de liberdade, de aquilo outro, mas vocês não conhecem a Constituição de vocês. Às vezes quando você vê alguém que você diz assim: ah, miserável, foi solto. Ah, o miserável. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem a Constituição. Porque você pode bater o pé, Marcelo, achando que aquilo está errado. Mas se for constitucional, aquilo vai prevalecer. Aquilo me chamou a atenção. Eu disse: Senhor, o quanto o Glauber me inspira a ler a tua palavra. Porque tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não conhece a palavra. Tem crente que não sabe aonde começa, onde termina algumas coisas. Aí certamente vem alguns grandes espertalhões da fé e levam centenas no bico, porque os crentes não conhecem a palavra. Assim como esse meu colega estuda o direito criminal, eu tenho que estudar a Bíblia como alguém que ama e honra a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque se isso não valer de nada, eu vou te dizer uma coisa: deixa de ser crente. Porque ser crente do jeito que está não é uma coisa boa. Olha o que Paulo escreve a Timóteo: antes de tudo, peço que façam... É 15, tá? É a segunda carta de Timóteo 2,15. Ele está falando aqui que nós precisamos ter algo interessante. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade.
Alguns ainda perguntam por que eu trago a Bíblia impressa. Por que eu uso a Bíblia impressa? Ontem mesmo nós estávamos pregando e alguém falou assim: por que você ainda usa a Bíblia impressa? Eu digo por 2 motivos. A Bíblia impressa me identifica como alguém que crê na Bíblia, e a Bíblia impressa me ensina a manejar bem a palavra da verdade. Porque se eu apenas usar o meu tablet e o meu celular, se acabar a bateria, eu não saberei usar a palavra que eu tenho. Se eu não tiver internet, talvez eu não consiga ler o que eu quero ler. E isso precisa ser algo que a gente tem que parar para pensar. Usar a Bíblia impressa não é algo antigo, é algo importante. Por isso, use a sua Bíblia impressa. Leia a sua Bíblia impressa. Ande com ela. Identifique-se com ela, porque quem maneja a palavra, maneja ela corretamente. Se eu te pedir para abrir uma Bíblia normal, o livro de Sofonias, você vai abrir normal? Se eu pedir para você abrir o livro de Naum, você vai abrir rapidamente o livro de Naum numa Bíblia impressa? Se eu pedir para olhar um texto que está lá no livro de Enoque, você vai encontrar? Você vai encontrar? Graças a Deus pelo menos isso. Porque o livro de Enoque não está no cânon bíblico nosso, mas está no cânon bíblico de muita gente por aí. Mas se você conhece a Bíblia, você não será envergonhado. O problema é que tem muita gente passando vergonha, é por isso que nem fala de Jesus de salvação. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando hoje? Ou está doendo? Se estiver doendo, eu dou graças a Deus por isso. Porque um ganhador de almas, um sábio, se dedica ao estudo das Escrituras, pois entende que a palavra é a ferramenta principal para apresentar a verdade que transforma vidas. Ele se prepara para manejar corretamente essa palavra. Porque ele sabe que em qualquer momento, se você perguntar para mim, quantos sermões eu tenho no meu celular, quantos sermões eu tenho no meu tablet, você vai se assustar. Porque todos os dias eu leio alguma coisa, eu ouço alguma coisa, eu desenvolvo um sermão. Porque você é um pastor. Eu falei, não. É porque eu preciso manejar bem a palavra da verdade. Se eu for a um velório, eu não vou ficar, não sei o que vou falar. Se eu for a um casamento, não sei o que eu vou falar. Um dia desse, eu e Cris estávamos numa reunião de casais. Acabou a reunião, 3 casais chegaram com a gente, com o líder lá. Nós queremos casar agora. E nós queremos que o pastor Marcelo nos case. E aí o irmão perguntou, o senhor está preparado? Eu digo, eu estou sempre preparado. Casamos, não foi? Casamos. Sem nenhum tipo. Um dia desse alguém perguntou para mim se eu poderia batizá-lo. Eu disse, cadê a água? Eu não estou preocupado como vai se processar as coisas. Eu estou preocupado em realizar as coisas. Porque Deus nos mandou realizar as coisas. Estava lá no escritório agora, minha esposa estava lá, e os meninos, tio, quando é que tu vai me batizar? Eu disse, tu quer ser batizado? Quero ser batizado. Eu disse, mas por que você quer ser batizado? Porque Jesus já falou no meu coração através da sua vida. Isso para mim me chama a atenção. Eu estava lá no escritório e a gente mandou a macacada sair toda. Aí a macacada olhou para ela e falou assim, nós estamos conversando com o nosso pastor. Não foi bem? Estamos conversando com o nosso pastor. Aí eu pedi para Cristo tirar uma foto. Porque isso para mim ficou no meu coração. Porque um bom discipulador gera discípulos para quem quer ser discípulo. As crianças são mais discipuláveis do que os adultos que estão aqui essa noite.
E as crianças, e eu estava falando para uma delas, vocês são cara de pau demais. Aí ela dizendo, somos cara de pau, mas o Senhor nos ama porque Jesus amou o Senhor primeiro. Com que vocês aprenderam isso? Com o Senhor. Ótimo. Porque alguém que é ensinado corretamente não tem medo de manusear bem a palavra da verdade. E eu queria encerrar falando para você uma coisa. Quem maneja bem a palavra da verdade, quem é sábio, ganha almas, porque tem compaixão dos perdidos. Ouça o que eu vou dizer para você. Em Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Um verdadeiro ganhador de almas é motivado por um amor genuíno. É uma profunda compaixão por aqueles que estão distantes de Deus. Assim como Jesus, que via as multidões como ovelhas sem pastor. Nós precisamos estar motivados com esse princípio. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, desorientadas, estavam sem saber para onde ir, como ovelhas sem um pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas no seu lugar de trabalho estão desorientadas? Quantas pessoas estão perto de você que estão desamparadas? Quantas pessoas perto de você estão abrindo o seu coração para você e você não está percebendo que não é apenas um diálogo, é um pedido de socorro? Quantas pessoas estão perto de você que contam o seu relacionamento conjugal para você, a criação dos filhos, uma enfermidade, um processo difícil, que escolhem você para abrir o coração para você, e você não tem percebido que aquilo é um pedido de socorro? Aí a pergunta que eu vou lhes fazer essa noite, querida igreja, é: no seu lugar, o que faria Jesus? No seu lugar, se alguém saísse gritando, dizendo que havia uma doença mortal na casa, o que faria Jesus? No seu lugar, se alguém estivesse possesso, o que faria Jesus? Em seu lugar, quando alguém escancarasse o seu coração a você, o que faria Jesus? Ele olharia e diria: eu não tenho nada a ver com isso? Ou ele estenderia a sua mão acolhedora para acolher o aflito e dizer: eu sou o Senhor, que te cura e que te salva e que te liberta, e que não há salvação além de mim? Em seu lugar, sábio, em seu lugar, o que faria Jesus? Eu vivo numa sociedade pautada em desespero. Uma sociedade que está desesperada. Não há coisa que para mim mais seja cruel na vida do que abrir a televisão, ligar a televisão, não é para abrir, é ligar a televisão e ver um jornal sensacionalista. Um dia desse eu estava vendo um jornal da emissora do Bispo. Eu dizia: Senhor, quanta tragédia, quanta mortandade, quanta destruição, quanta maldade. E me dizem que a igreja cresceu, mas parece que a maldade, a iniquidade triplicaram no mesmo processo que a igreja. Então tem alguma coisa errada.
Porque a igreja não precisa multiplicar-se somente. Ela precisa fazer a diferença onde ela está. Ela precisa ser igreja. Ela precisa ser pautada no conhecimento bíblico que ela tem. E ao ligar a televisão, eu percebo que mais do que nunca a minha sociedade está desesperada, desorientada, sem direção. E não é o governo, porque eu não posso transferir minha responsabilidade aos governos. Eu não posso transferir a minha responsabilidade aos poderes constituídos. Porque eu tenho responsabilidade como igreja. É muito fácil dizer, o fulano fez, e o que eu estou fazendo? O que eu, como um cristão, um sábio, estou fazendo? Será que eu só estou aqui para reclamar? Só estou aqui para denegrir? É por isso que durante anos a igreja era uma entidade respeitável. E hoje ela não tem mais esse respeito. Hoje, no século 21, no ano de 2025, toda vez que você vai fazer algo com um crente, você se arrepende, porque o crente com quem você fez negócio não é capaz de honrar a palavra que ele deu a você. Ele não é capaz de lembrar que está devendo a você. Ele não é capaz de lembrar que ele é devedor de algo com você. Ele ignora o fato de estar errado, ele ignora o fato de fazer a coisa certa, ao invés de fazer a coisa errada. E se ele ignora esse fato, naturalmente, ninguém vai respeitar a igreja. E eu não quero entrar em esfera de polarização, isso é pior ainda. A igreja perdeu o sabor de ser sal e luz no mundo. Porque qualquer pessoa que você diga lá fora, fulano, pastor Beltrano, todas as vezes que eles vão falar de pastores, de líderes, eles associarão líderes a homens sem escrúpulos. Todas as vezes, esses dias eu fiquei muito invocado, porque alguém me comparou a Beltrano. Eu disse que se eu tivesse a metade da coragem e do charlatanismo desse cara, eu não estava onde eu estou hoje. Porque eu não fiquei rico com a igreja, pelo contrário, eu estou empobrecendo com a igreja. Mas porque eu tenho a minha consciência em relação a isso? Porque para mim o evangelho é o poder de Deus. Para mim o evangelho, eu não dependo de uma circunstância para louvar e agradecer a Deus. Eu aprendi na minha Bíblia que eu tenho dias que eu vou estar lá em cima e outro dia eu vou estar lá embaixo. Eu aprendi na minha Bíblia que a dor pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu aprendi na minha Bíblia que eu não vou ser alguém que não tenha problemas, porque terei problemas. Eu aprendi na minha Bíblia que crentes fiéis passam por dores, crentes fiéis passam por perdas, crentes fiéis passam por lutos, crentes fiéis passam por todas as coisas, porque o sol nasce para o justo e para o não justo. Eu não preciso dizer a alguém que Deus vai fazer na vida dela algo, porque não fez na minha, porque Ele faz na minha. O problema das pessoas é que elas querem olhar para um Deus que, irmãos, desculpa, não é o Deus que eu sirvo na Bíblia. Primeiro porque Deus não deixa ter sua glória roubada por ninguém. Tem muita gente nesse país que roubou a glória de Deus de dentro das igrejas. Está aí vivendo uma vida debaixo de um tempo de muita dor. Você é um sábio ganhador de almas.
Então eu desafio você a ser um ganhador de almas. Eu desafio você a estudar a tua Bíblia. Eu desafio você a ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu desafio você a conhecer o Deus que você serve. Senão, é perda de tempo. Eu prefiro ser uma árvore podada do que uma árvore que é queimada. Por que eu estou te falando isso? Jesus vai dizer que o pai dele é o agricultor e que ele é a videira. E que para essa videira dar frutos, ela precisa ser podada. A poda talvez seja uma das coisas que menos nós entendemos como seres humanos. Você vê uma árvore generosamente grande, generosamente linda, mas vem um profissional e a poda. E vai cortar. Aí você ainda quando vê a poda acontecendo, você diz, para que tudo isso? Acabaram com a árvore, destruíram a árvore. Mas ela precisava passar por aquele processo. Eu lembro, antigamente quando eu ia na casa do irmão Orimar, não sei se ainda tem aquela acerola lá, tinha uma acerola, pé de acerola. E eu chegava muitas vezes, eu só via o caule da árvore. Eu olhava para aquilo e dizia, esse cara só é doido, vai matar a bicha. Em outra estação, quando eu ia, havia muitos frutos da acerola. Bonitos, formosos, suculentos. Mas por quê? A poda é um processo natural para o crescimento e desenvolvimento de uma árvore frutífera. Mas uma árvore que não dá frutos. Quando Jesus estendeu a sua mão a uma, e que ele foi procurar um fruto para comer, ele não encontrou. E aí ele disse, essa árvore merece ser jogada ao fogo. Eu não quero ser uma ovelha cheia demais. Eu não quero ser isso ou aquilo cheio demais. Eu quero ser alguém que gere aquilo que foi chamado para gerar. Se os meus frutos precisam ser gerados a partir das podas do Espírito de Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas eu não quero ser jogado ao fogo. Porque depois de tudo isso que eu já passei nessa vida, todas as lutas que eu passei, todos os enganos que eu vivi, tudo que eu já vivi, ainda chegar na presença dele, porque como arminiano que sou, eu acredito que crente perde salvação, como arminiano que sou. Não adianta você fazer tudo e ainda perder a sua salvação. E a minha salvação, a sua salvação, está interligada a ganhar almas para Jesus. Jesus vai falar isso, o apóstolo Paulo vai dizer que essas são as pedras da sua coroa. Tem crente que não tem nem coroa, imagine pedra. Ou os galardões, como queiram. Um sábio, ele tem uma postura diferente. Um sábio, ele não bate cabeça. Um sábio traz soluções. Há uma necessidade urgente de sermos os solucionadores da crise do século 21. Por isso, eu te prego essa palavra hoje. Talvez ela não seja aquela que te fez gritar, pular,
Porque tem pregações para isso. Tem momentos para isso. Mas eu não posso passar sem ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Talvez você não gostou de nada que eu preguei, porque você olhou para você e disse: caramba, eu estou muito seco. Ou pior, eu estou muito gordo, muito obeso, com sobrepeso, conhecimento a rodo, mas não serve de nada, porque eu não estou multiplicando o meu conhecimento. Quando eu tenho os meus discipulados pessoais, eu sempre digo isso. Digo a isso: o que você veio buscar comigo? Pastor, eu vim buscar a sabedoria que você tem. Aí eu digo: você sabe que a minha sabedoria não foi comprada no supermercado? Eu não fui ali na venda do seu Zé e pedi 1 quilo de sabedoria. Toda a minha sabedoria hoje é proveniente de todas as vezes que eu tive que quebrar a minha cara em algumas coisas. E tive que reorganizar a minha vida, reajeitar meus princípios. Às vezes você acha que a sabedoria numa vida é simplesmente uma unção qualquer. Não é. A sabedoria é uma transformação de fora para dentro e de dentro para fora. Porque quando alguém te olha de fora para dentro, vai reconhecer que você mudou. E quando você olha de dentro para fora, você vai reconhecer que também você mudou. E isso não se compra numa farmácia. E no dia em que alguém puder vender sabedoria, eu vou ser o primeiro a tentar vender. Porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você não precisa ouvir o que você quer. Você precisa ouvir o que você precisa. E às vezes o que você precisa não é aquilo que vai afagar seu ego. É aquilo que vai destruir você. É aquilo que vai acabar com você. É aquilo que vai podá-lo, destruí-lo. Mas o problema é o seguinte: também se você não quiser, tudo bem. Jesus não força nada. Lembro-me do épico momento em que que Zaqueu sobe na árvore. Zaqueu está impulsionado por alguma coisa. Ninguém sabe qual foi o impulso de Zaqueu sair de casa e buscar Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe se era uma dor, se era um vazio, se era uma cura. Ninguém sabe, ninguém sabe. Mas Zaqueu é impulsionado a sair de casa e buscar ver Jesus. Eu acho interessante é que Zaqueu só queria ver Jesus. Ele não queria mais do que ver Jesus. Ele sobe na árvore porque ele queria ver ele passando no meio da multidão. Ele só queria ver Jesus. Mas como Jesus conhece o coração das pessoas, como ele olha para dentro e não para fora, ele para debaixo da árvore, e eu posso imaginar que naquela árvore existiam algumas dezenas de pessoas. Não só existia só Zaqueu. Mas Jesus olha para Zaqueu, e ninguém disse a Jesus que aquele cara era Zaqueu. Ninguém disse para Jesus que o nome daquele cidadão era Zaqueu. Jesus olha e disse assim: ei, Zaqueu, desce. Desce. Desce porque hoje eu entendi o seu coração, eu entendi o seu desespero, eu senti o seu clamor, eu senti a sua energia, eu senti tudo que você tem, e hoje eu vou lá na tua casa. Eu posso ver Zaqueu ficando pálido. Uau! Na minha casa? Vamos lá para a sua casa, Zaqueu. E eu posso ver gentilmente Jesus ajudando Zaqueu a descer da árvore. Porque apesar de alguns de nós não sermos gentis, Jesus sempre é gentil na sua atitude. Sempre.
Ele pega e diz: vamos lá para a tua casa, Zaqueu. Aí tinha uma galera lá, vendo Jesus indo com Zaqueu. E certamente havia algum diálogo entre Jesus e Zaqueu. Aí quando a galera vê Jesus entrando na casa de Deus, se você usar a sua boca para isso, ele pega e o filho do diabo para todo mundo agora está recebendo Jesus. E ele entra com Jesus. E eu não sei o que eles conversaram. Não sei que diacho aconteceu lá dentro. Não sei se Zaqueu chorou, se Zaqueu riu, se Zaqueu deu comida. Não sei de nada, de nada, de nada, de nada. Eu só sei que o tempo passou. Aí chegou a hora de Jesus sair da casa de Zaqueu. E Jesus vai saindo da casa de Zaqueu. Aí há um burburinho. Esse cara fazia isso, esse cara... Zaqueu olha para Jesus e disse assim, porque você me deu uma chance. Porque você entrou na minha casa quando ninguém queria entrar. Quando você me recebe, quando ninguém queria me receber. Quando você cuida de mim, quando ninguém queria cuidar de mim. Quando você me dá uma palavra que ninguém queria me dar. Quando alguém olha para os meus olhos e diz que eu sou importante, como nunca ninguém disse isso. Como alguém que olha para mim e não me vê um pecador, mas me vê um filho da esperança. Eu vou dizer a você, a partir de hoje, tudo, absolutamente tudo, que estava depondo contra mim, não irá mais depor contra mim. A partir de hoje, se eu fiz alguma coisa errada, eu não farei mais as coisas erradas. Não porque você me pediu, mas porque o seu amor me alcançou. Porque a sua verdade me alcançou e a sua verdade me liberta. Porque a sua verdade não é ofensiva, a sua verdade é verdadeira, mas também é amável. A sua verdade, Jesus, ela me libertou. Aí Jesus olha para ele e disse: uau, esse também tem a promessa de Abraão. Porque a partir de agora, houve salvação nessa casa. Deixa eu te falar uma coisa e eu quero encerrar com isso. Para de escolher quem você vai pregar. Para de achar que fulano pode e fulano não pode. Pare de achar que fulano tem é muito mais propício a aceitar do que Beltrano. Não selecione a quem você vai pregar. Selecione a sua pregação. A isso você deve selecionar, a sua pregação. Mas não a quem você vai pregar. E se você sair daqui hoje com o sentimento de dizendo: eu não preciso pregar, você vai arder no fogo. Se você sair daqui hoje dizendo: eu não preciso ter misericórdia de ninguém, você vai arder no fogo. Porque o fogo não foi preparado para você, mas você pode escolher o fogo. Cadê as suas almas? O que você vai apresentar a Jesus no dia em que Ele for te cobrar? Qual é a desculpa que você vai dar? Eu estava construindo a minha vida, eu estava construindo a minha família. Nenhuma dessas coisas não é importante. Ela é tão importante quanto. Mas a importância primária é a salvação que Cristo te deu. E também o reconhecimento dessa salvação. Mas essa é uma questão pessoal.
A mim não compete julgar ninguém. Compete a Jesus julgar. O meu julgamento, ele é falho. Ele é péssimo, ele é podre. Mas o de Jesus, esse é justo. Por isso, ressalta a palavra, que chegaram um monte no céu, dizendo, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu posso ser realmente um homem que faça muitas coisas para Deus. Mas isso não significa que eu realmente conheça a Deus. Isso é uma questão pessoal. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Eu quero te convidar a fazer um autoexame. Um autoexame. Eu não posso avaliar você, mas você pode se avaliar. Você pode se avaliar. E se porventura o Espírito Santo te convencer do seu pecado, porque o Espírito Santo só convence os pecadores. Dentre aqueles que estão aqui, eu sou o maior. Eu não me sinto melhor do que você. Às vezes eu sinto vontade de desistir, de largar tudo, de não fazer o que eu estou fazendo. E aí o Espírito Santo vem e me convence que eu sou devedor da obra que Ele fez na cruz por mim. E às vezes eu penso que eu estou sendo tão relapso, tão ingrato. Estou desvalorizando tanto a obra de Jesus, porque às vezes não estou preparando o coração das pessoas para receber a semente da palavra. Paulo disse uma coisa importante. Fulano jogou a semente. Beltrano regou a semente. Mas Ciclano colheu a semente que foi plantada. Significa que nem todo mundo que a gente prega o Evangelho irá se converter com a nossa pregação. Mas significa que a gente não pode deixar de pregar. Porque lá na frente alguém pode reforçar a pregação que fizemos e outro colher aquela alma que pregamos. Isso significa responsabilidade com aquilo que fazemos. Porque se você é sábio, você ganha almas. Se você é sábio, você ganha almas. E as almas que você ganha, ela precisa permanecer. Senhor, eu oro essa noite. E peço ao Senhor que bane as minhas palavras essa noite com a unção que há no teu coração, Senhor, na tua vida. Eu posso ter falado por uma multidão que está aqui hoje e simplesmente essas minhas palavras entrarem no ouvido e saírem no outro. Mas se as minhas palavras estiverem envolvidas pela unção do teu Espírito, certamente ela vai cair em terra fértil. E a fertilidade desta terra vai produzir os frutos. Por isso, Senhor, eu impeço os pássaros de comerem os frutos, as sementes lançadas. Eu impeço, Senhor,
as ervas daninhas de abafarem o crescimento das sementes. Eu peço ao Espírito Santo que derrame uma chuva seródia. Não existem terras mais férteis do que essas que estão no centro cristão da família essa noite. Não existem terras mais férteis do que qualquer homem e mulher que está aqui. Mas eu sempre gosto de lembrar, Senhor, que a voz é minha, mas a palavra é sua. Então eu não posso converter ninguém. Eu não posso mudar a vida de ninguém. O meu papel é lançar a tua palavra. E se a tua palavra que foi lançada essa noite alcançar o coração dos sábios, os sábios farão a diferença na sua geração. E eu os chamo de sábios, assim como o Senhor chamou os discípulos de irmãos. Eu os chamo de sábios. Sábios que vão mudar a estrutura de vidas. Sábios que vão direcionar pessoas. Que vão discipular pessoas. Que vão ensinar pessoas. Que vão pregar a mensagem do Evangelho. Que liberta, que transforma, que cura, que faz, Senhor, tudo. Senhor, alguns de nós já estamos há tanto tempo na Tua presença. Alguns de nós, Senhor, já estamos há décadas e não ganhamos almas para Ti. Batemos no peito às vezes achando que somos alguma coisa, mas não somos. O que temos hoje é fruto de misericórdia. Então o Senhor nos ensina a termos a conscientização da dívida que nós temos contigo. E é uma dívida impagável. Por mais que a gente imagine, que a gente faça alguma coisa dominicalmente nessa igreja, isso não é nada perto daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Senhor, tira de nós esse sentimento de comodidade. Estamos muito cômodos. E isso é perigoso. E se for da tua vontade, da tua verdade, é como eu disse hoje, eu prefiro ser uma igreja perseguida do que uma igreja que persegue. Eu prefiro ter a verdade do Evangelho, que me ensina que em tempo de perseguição a igreja cresce saudavelmente e ela dispara e faz o que ela tem que fazer, do que ser uma igreja que está perseguindo gente por aí, em nome de política, em nome de ideologia. Eu não quero ser essa igreja. Eu quero ser a igreja que pregue o amor de Jesus. Que pregue o amor de Jesus ao da esquerda, ao da direita. Que eu pregue o amor de Jesus ao rico, ao pobre, ao homem, à mulher, ao negro, ao homossexual. Eu quero pregar o Evangelho, Senhor, aos excluídos, aos marginalizados, aqueles que são idolatrados. Eu quero pregar o Evangelho. E que o Senhor nos dê coragem e que o poder do Espírito Santo nos empodere para essa verdade, Senhor. E que essa verdade seja uma verdade nos nossos dias. E que cada um aqui, Senhor, pregue a tempo e fora de tempo. E que cada um aqui, Senhor, saiba da sua responsabilidade como um sábio que ganha almas. Oraka choriandarababos. Diriandaraya dororo condorobasada arabas. Diriandario condorobabas de candarabadoras. Se nós não sabemos, Senhor, o que fazer, nos dá sabedoria para fazer.
Se não sabemos como agir, nos dá sabedoria para agir. Se não temos estratégia, nos dá estratégias. Se nós estamos habitolados, se nós estamos cauterizados pela maldita da religião, nos liberta dela, Senhor, nos liberta dela. Porque a religião nos aprisionou, a religião nos amordaçou, a religião, Senhor, nos penalizou. Mas a vida que Cristo tem em nós é nova, é maravilhosa. Por isso, Senhor, venha sobre nossas vidas. Tire a cauterização da nossa mente. Tire a petrificação do nosso coração. Nos dá um coração de carne sensível. Nos dá, Senhor, uma visão do Teu reino. Nos dá uma visão, Senhor, de servir a nossa geração, que tanto nós dizemos que amamos. Salva, Senhor, as pessoas que amamos. E não salva só porque abrimos a Bíblia. Salva-os pelo nosso testemunho. É o que eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.